E diz assim: Espírito que habita dentro de mim, vem agora e flui no meu interior, como água viva, como Jesus disse. Do teu interior fluirão rios de água viva. O que vai acontecer hoje vai ser um bombardeio de revelação, que vai falar muito ao nosso coração, eu tenho certeza absoluta, porque falou muito ao meu. Na minha programação estava certo eu pregar sobre Zaqueu, mas anteontem o Senhor mudou tudo. O Espírito quer falar com a sua igreja, Ele quer revelar algo para nós muito poderoso sobre a graça. Diga assim comigo: a graça é superior à lei. Diga para duas pessoas que estão perto de você: a graça é superior à lei. Esse texto é muito interessante. Ele é muito pregado, muito conhecido. Mas o ensinamento que Jesus estava trazendo aí é algo poderoso demais, irmãos. E nos alcançou. Amém? Diga amém. Diz assim o texto: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Era o quê? Casamento. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que foi que ela disse? Muito bem. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, disse a quem? Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Leia comigo o final. Revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você pode se sentar, em nome de Jesus. E já vai dando uma salva de palmas para esses homens. Olha só, rapaz, está aumentando os cavaleiros. Deus abençoe. Muito bem. Eu quero a sua máxima atenção. Se alguém começar a conversar com você agora, diga assim: só um momento, depois a gente conversa lá fora. Amém? Eu quero que você atente para o que o Espírito vai falar. Porque eu vou repetir, vai haver um bombardeio de revelação aqui. E Deus vai fazer algo muito poderoso. Você pode ter até estranhado por que eu não chamei as pessoas aqui na frente. Porque isso vai acontecer agora. Porque Deus
o Senhor Jesus guardou o melhor vinho para o final. Então diz para a pessoa que está do seu lado, te prepara, porque o melhor vinho vai ser agora. Oh, aleluia! Então esse texto, eu quero a sua atenção. Estão me ouvindo aí atrás? Esse texto não mostra somente um grande milagre de transformação de água para o vinho. Esse texto traz uma revelação poderosa do estabelecimento da graça no lugar da lei. Os judeus, até a vinda de Cristo, porque Cristo, ele não só falou da graça, ele é a graça encarnada. Mas quem teve a revelação da graça foi Paulo, foi o apóstolo Paulo. E não os discípulos de Jesus. Pedro, João, Lucas, Mateus. Eles não tiveram essa revelação. Quem teve a revelação da graça foi Paulo. Ele que levou a graça aos gentios. Mas Jesus era a encarnação da graça. E ele, então, nesse primeiro milagre, já estabeleceu e trouxe, mostrando aquilo que ele veio instituir, que ele veio fazer. Então, muito se prega nesse texto, e, claro, Deus fala ao coração, e de muitos modos, mas eu quero te dizer que que o Espírito vai desvendar, o que eu vou falar aqui, é muito poderoso. Eu quero a sua atenção porque até Pedro, em Gálatas, Paulo, falando da graça, aliás, Pedro, em uma das suas cartas, ele diz, Paulo escreve coisas difíceis de entender, porque é por revelação. A graça não é fácil de entender, é por revelação. Mas se a gente olhar para Cristo, a gente entende a graça, vê a graça. Amém, querido? E tomara que isso aconteça com você hoje. Nós vamos estabelecer a leitura dos versículos, para você entender, e eu vou, então, descortinando, de acordo com aquilo que Deus foi colocando no meu coração. Então veja, versículo 1 e 2, no terceiro dia, muito bem, e Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido. Veja que no versículo 1 fala de Maria, ou mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Por que faz esse destaque? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque ela estava naquele momento, em destaque como convidada. É importante nós entendermos algo. Maria estava em um local da casa diferente de Jesus. Jesus e seus discípulos, provavelmente, de acordo com a regra, ele estava num lugar de segunda classe. E Maria estava na primeira classe, vamos dizer assim. Então, quando a gente compreende isso, entende o contexto de como é que os judeus se comportavam, a gente começa a entender então o diálogo de Jesus com Maria. Quer ver? Preste atenção. Então é importante você entender a posição de Jesus como convidado de segunda classe. Jesus estava numa classe inferior. Ele foi convidado, ele e os discípulos, mas estavam no lugar inferior. E Maria estava em outro lugar. Talvez
por ser parente, eu não sei bem o motivo. Então, e uma outra coisa muito interessante, é que toda a história começa no terceiro dia, diga terceiro dia. Começou a revelação. Jesus manifestou a sua glória aí no terceiro dia. E Jesus ressuscitou, manifestando a sua glória como rei, como Messias, como aquele que havia de vir. Amém? Então preste atenção. Veja que a história começa então no terceiro dia. E foi no terceiro dia que o vinho novo foi provado. Lembre-se que foi no terceiro dia que Jesus ressuscitou. Amém? Então veja, o vinho novo foi provado no terceiro dia. Guarda isso aí. Versículo 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E o versículo 4, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então Maria sai do seu lugar e vem falar com Jesus no lugar dele. Talvez o vinho tenha acabado antes de chegar lá no lugar onde Jesus estava, lá na segunda classe. Quem está entendendo aqui? E o que Jesus, então, o que Maria diz? Olha, o vinho acabou. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz: eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. O vinho não vai chegar aqui. Olha só. Então Jesus, no versículo 4, responde para ela: que temos nós em comum, mulher? Tu é da primeira classe, eu sou da segunda. Ok? Então Jesus estava falando aí de duas coisas. De duas coisas. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque no lugar onde Jesus estava, o vinho não ia chegar. Não ia chegar o vinho lá. O vinho havia passado da primeira classe, mas na segunda não chegou. Então, e nem ia chegar. Por quê? Porque o vinho havia... O vinho acabando, presta atenção, na primeira classe, que significava a elite judaica, a elite religiosa judaica, não chegou na segunda classe os plebeus, ou os gentios. Isso aqui é simbolismo, para que você entenda. Então preste atenção, o fato do vinho não ter chegado estava simbolizando o fim da primeira aliança. O fim da primeira aliança havia chegado. O fim da lei havia chegado. Para quem não lê muito Bíblia, não tem muito entendimento, ainda não estudou muito doutrina, duas leis, Antigo Testamento, Novo Testamento, lei do Antigo Testamento, a lei dada a Moisés, e no Novo Testamento a graça, vindo por Jesus Cristo. A lei, ela abriu o caminho para a graça. Ok? Para que a graça pudesse se manifestar. A lei diz que o homem jamais vai conseguir chegar a Deus cumprindo mandamentos. Qual é o primeiro mandamento da lei? Vamos lá, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém consegue amar a Deus por mandamento? Claro que não. Se ama alguém com relacionamento. Amém, querido? Então preste atenção. Então, o que Jesus estava mostrando ali é que estava chegando o fim da antiga aliança. A lei estava passando para dar lugar para a graça. Você pode dizer amém?
Então, no versículo 4, Jesus fala no sentido duplo. A minha hora ainda não chegou com relação ao vinho e o seu ministério. A minha hora ainda não chegou com relação ao vinho e ao seu ministério. Quem está entendendo aqui? O ministério dele ainda não havia começado. Ele ainda não havia se manifestado. Quem está entendendo, dá uma palma. Show de bola. Vamos lá? 1, 2, 3. Maravilha. Muito bem. Versículo 5. Então a sua mãe disse para quem? Para os serviçais. O que foi que ela disse? Façam tudo. Na sua vida acontecem contratempos? Dificuldades? Sobe e desce? Muito, né, meu irmão? Sobe e desce? Hã? Porque na vida é assim. Na nossa vida é assim. Então, entenda o seguinte, na nossa vida acontecem contratempos. Olhe para mim. Na nossa vida acontecem contratempos. Mas milagres só acontecem quando fazemos tudo o que Ele manda. Havia um contratempo, havia algo acontecido ali. Mas havia uma ordem. Qual a ordem? Faça tudo do jeito que Ele mandar. Eu quero profetizar na sua vida. Vai acontecer um grande milagre na sua vida. Faça tudo o que Ele mandar. Olha só. Que o Senhor te abençoe, minha irmã, rica e poderosamente. Quando fazemos o que Ele manda, nós temos resposta no meio da crise. Essa casa, esse casal estava em crise. Isso aqui eram as bodas do noivo. E significava, eles já haviam casado, o que estava acontecendo é que o noivo estava recebendo a noiva. Era só isso. Mas eles já haviam casado. Amém? Então, quando nós fazemos o que Ele manda, diga comigo, há respostas no meio da crise. Diga para a pessoa que está do teu lado, no meio da tua crise, Deus vai te dando resposta. Aguarde. Diga para ele, aguarde, aguarde. Mas diga olhando nos olhos, diga aguarde. Aleluia. O versículo 6 e 7 diz assim, ali perto, e agora eu quero a sua atenção. Ali perto havia o quê? 6 potes de quê? De pedra. Do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Então aquelas pedras, aqueles potes de pedra, era usado para purificação cerimonial. Era usado para fins religiosos. E em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Então, preste atenção, quantos potes eram? Vamos ler o versículo 7. 6. E disse Jesus aos serviçais, o que ele disse? E os encheram até a borda. Então, 6 potes de pedra. Quantos eram? 6 potes de pedra. E Jesus mandou encher até a tampa. Não pode ser cheio pela metade. E nem pode ser só um pote, nem 2. Tem que ser os 6 totais. Amém, querido? Então vamos aqui. 6 potes de pedras. Os potes eram de quê? Por que não era de barro? Porque a lei foi escrita onde? A lei foi escrita em tábuas de pedra. A lei estava passando.
A graça estava chegando. Então preste atenção. Tábua de pedra foi onde a lei de Moisés foi escrita. Isso estava simbolizando, era o simbolismo da antiga aliança e a rigidez da lei. A lei é rígida, dente por dente, olho por olho, não tem misericórdia. Aquele que pecar, pedra. Aquele que pecar, morre. Na lei, a gente precisa cumprir, fazer para receber. Na graça, Ele já fez tudo, a gente só recebe. Pela fé. Não é pelo que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Aquela mulher pega em adultério. E a rigidez da lei traz a mulher até Jesus, porque eles queriam pegar Jesus. E eles disseram, olha, essa mulher foi pega em adultério. E a lei manda que quem for pego em adultério seja apedrejado até a morte. E o Senhor o que diz? Mas eu quero te perguntar, por que eles só levaram a mulher? Cadê o cara? Então preste atenção. Quando aquela mulher vem, eles jogam aquela mulher na presença de Jesus. Jesus olha para aquela mulher. A Bíblia diz que ele se abaixa e começa a riscar no chão. Alguns estudiosos bíblicos, alguns teólogos dizem que Jesus estava escrevendo na terra o seguinte: mentira, ódio, estava escrevendo ali cada pecado oculto que só a pessoa sabe que tem. E ele estava escrevendo ali. E quando ele termina de escrever, ele levanta a ponta e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz o quê? Que cada um deles largaram as pedras e saíram. Que ensino poderoso. E aquela mulher estava lá embaixo, jogada ao chão, no pó, esperando ser apedrejada, talvez com a mão no rosto, acocorada, com medo das pedradas. E Jesus olha para ela, a própria graça misericordiosa, olha para ela e diz: mulher. Ela levanta o rosto, você pode imaginar a cena? E ele diz: onde é que estão os teus acusadores? Sumiram. Pois é. Se eles não te acusaram, nem pouco eu te acuso. Vai e não peques mais. Esse é o nosso desafio. Quando cair em si, e não cometer mais o mesmo erro. Porque deslize a gente comete. Graças a Deus nós vivemos pela graça. Porque senão eu vou dizer para você, com certeza absoluta, eu não sei você, mas eu já teria sido apedrejado. E você? Então, se você é grato por Jesus Cristo, dê um glória agora e diga: muito obrigado, Senhor. Porque nós fomos pegos, nós fomos tomados pela graça. Agora, a gente tem que crer. Então veja, essa era a rigidez da lei. Então, 6 potes de pedra significava essa lei que estava passando. E a própria graça estava sendo estabelecida por Cristo na vida dele, por ele.
Depois ficaram os mandamentos da graça, os códigos da graça, que você vai ver em Mateus 5, 6, 7. Onde Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, porque era a lei de Moisés que eles ouviam nas sinagogas, nas igrejas daquela época. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Porque Jesus estava não desdizendo, mas cumprindo a lei, e agora o código da graça estava sendo estabelecido. Então leia Mateus 5, que é as bem-aventuranças, 6, 7, ali está o código da graça. Ali está, entenda o que eu vou dizer, a lei misericordiosa da graça. É ali que está. Mas muito bem. Então, isso aí, esses potes eram o simbolismo da antiga aliança. Para fins religiosos aqueles potes serviam. E significava então a aliança e a rigidez da lei. 6 potes de pedra. Por que 6? Tudo tem um simbolismo, diga revelação. 6 é o número de homem. 6 na Bíblia significa o número de homem, simboliza a ação humana. Então até ali o homem estava agindo, tentando a sua salvação. Era uma ação humana. Para você entender melhor, Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Não, acho que não é 13, 8 não, peraí. O texto que diz que e o número revelado é o número de homem. Acha para mim esse texto. Está em Apocalipse. Rapidinho, por favor, pastor Anderson. 13:8 aqui, por causa da questão aí da PPB. Aí eu talvez tenha colocado aqui errado. Por favor, acha para mim. Então, 6 é número de homem. E o que significava isso? Na lei, diga na lei, o serviço ministerial era feito por homens na força do braço. Eles tinham que carregar, lembra? E tudo era feito na força do braço. O cordeiro tinha que ser imolado. Tudo era feito na força do braço. Mas na nova aliança, não é feito por serviçais, como foi o caso lá. Os serviçais que levaram a água para ser transformada em vinho. Na nova aliança, é feito por discípulos, e por discípulos cheios do Espírito Santo. Então essa é a grande diferença do serviço na lei e do serviço na graça. Servir a Jesus, servir a Deus na lei é na força do braço, porque eu tenho que fazer para merecer. Aqui não, aqui é feito por discípulos, e discípulos cheios do Espírito Santo, e você vai já entender isso melhor. Então entenda, olha aqui, aqui é a sabedoria, é 13, 18, não é 8, né? Deixa eu conferir, é 18, perdão, tá, queridos? 18, muito bem. Então, diz assim, ó, aqui há, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Então é número de homem. O 6 simboliza o número de homem, a força do braço do homem, a ação do homem. Amém? Então, na lei, os serviçais faziam o trabalho na força do braço. Mas na graça, diga comigo, na lei, era o serviçal, na força do braço. Diga, na graça, são discípulos, na força do Espírito, cheio do Espírito Santo. E se você ainda não tem, hoje você vai ter em nome de Jesus. Amém, querido? Te prepara, porque Deus vai fazer algo aqui poderoso nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus, querido. Então vamos lá.
Observação. Deixa eu fazer uma observação. Repita comigo. A lei sempre vai servir a graça. Mas a graça nunca vai servir a lei. Amém? Diga, tudo é pela graça. Nós vivemos pela graça. E não pela lei. Se não for pela força do Espírito, na força do braço, não tem convencimento, não tem nada. Tem que ser no poder do Espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não se aflija, porque é no poder do Espírito. Não é no poder do homem. Não é na sua força que você vai conseguir. Diga, é na força do Espírito. Dê uma salva de palmas para Jesus. Versículo 8. Versículo 8 é muito interessante. Então lhes disse, Jesus disse para os serviçais, agora leve um pouco ao encarregado da festa, ao mestre-sala, aquele que era o representante, era aquele que trabalhava para que tudo na festa desse certo. Então, ele disse, agora, leve um vinho que foi transformado, e é muito importante você entender algo aqui, é que aquela água, ela foi transformada em vinho. Não era água com vinho, e nem era vinho com água, era vinho. As moléculas da água foram transformadas. Foi uma profunda transformação. Realmente mudou da água para o vinho. As moléculas daquilo não tinha mais nada a ver com água. Agora era vinho, foi transformado. E isso tem um simbolismo profundo. Qual era o simbolismo? É que a lei, o homem na força do braço, era exterior. Ele mostrava para todo mundo que ele cumpria a lei, que ele era justo. A transformação era só no exterior. Por isso que Jesus disse para os líderes judaicos, vocês são como sepulcro caiado. Por fora são branquinhos, caiado, pintado de cal. Vocês por fora são branquinhos, mas por dentro são cheios de podriça, ossos, carne podre. Por quê? Porque na força da lei, a mudança era exterior. O que Jesus estava demonstrando era, na graça, há uma profunda mudança interior. A mudança é interior, vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vou ensinar de novo para você, por favor. Existem canções que dizem o seguinte, vem Espírito, vem Espírito. O Espírito não vem, ele já está dentro de você. O que você deve cantar é, flui Espírito do meu interior. Ele já habita em nós, foi o que Jesus disse. O Espírito Santo está em vocês e habita em vocês. Então a mudança é profunda. Não é uma mudança da lei exterior. Quem está entendendo aqui? Então esse simbolismo da mudança, aquilo que Jesus fez, era dizendo, dando todos os detalhes da graça. A graça, pelo Espírito, faz uma mudança profunda no homem. Quebra a rigidez dele, a rigidez religiosa dele. Ele começa a ter um relacionamento profundo comigo. E há uma mudança interior profunda. Por isso é que Paulo diz em alguns textos, ele diz, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Isso não quer dizer que a gente não vai cometer deslizes. Mas não é a praxe nossa. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, porque houve uma transformação profunda. Por isso é que é fruto do Espírito
espírito e obras da carne, que está escrito lá em Gálatas. É obras da carne. Por que obras da carne? Quais são obras da carne? Macumbaria, feitiçaria, mentira, orgia, bebedice e coisas desse tipo. Isso é obra da carne. Por que obra? Obra tem a ver. Por que não é fruto da carne e obra do Espírito? Por que é obra da carne no texto? Diz, e fruto do Espírito. Porque obra tem a ver com trabalho, escravidão. Obra é trabalho, escravidão. Ali obra é trabalho. O homem é escravo do pecado. Mas o fruto do Espírito, passa aí meu filho, olha só, maravilha. Isso aí são obras da carne: ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, feitiçaria, ódio, discórdia, idolatria. Isso aí é obra da carne. Inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo falando. Mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. São 9. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Qual a diferença então? Porque obra da carne? Obra, porque o homem que está sem Cristo, ele é escravo do pecado. Ele só faz o que o pecado manda. Então é obra. E por que é fruto do Espírito? Porque o fruto traz nele uma essência. Não pode ser diferente. O fruto da maçã, a semente. Não tem como mudar o fruto. Por isso é que é fruto, é essência, tem a ver com essência. Então não tem jeito. Aquele que nasceu de novo tem paz, tem alegria, tem mansidão, tem domínio próprio. É próprio nosso. Mas pastor, por que eu não sou assim? Porque você só precisa colocar em prática. Presta atenção no que eu estou te falando. Se você disser, Deus me dá paciência, Deus vai te dar uma pessoa cri-cri para encher teu saco, para você exercitar a paciência. Ele não vai te livrar. Ele vai te ensinar a colocar para fora aquilo que você já é. Porque você já é. Diga, eu já sou. Isso é maturidade espiritual, irmãos. Amém, querido? Quem está entendendo aqui? Então preste atenção, o que Jesus estava dizendo aqui, esse novo nascimento era profundo no espírito. Era profundo, era uma mudança profunda no homem. Amém, querido? Agora, preste atenção o que Jesus faz. Volta lá para o texto, versículo 8, querido. Dá para João 2,8. Então Jesus disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Preste atenção que eu vou dizer para você. Diga, revelação. O encarregado da festa representa o mundo. Representa o mundo. Então, Jesus faz questão. Olha o ensinamento. Jesus faz questão que o mundo prove o vinho novo do seu sangue. Eles têm que comprovar. O que Jesus tem é melhor. Então o mundo precisa reconhecer que o pacto que Cristo oferece no seu sangue é melhor. É melhor do que a rigidez da lei. É melhor do que ser religioso. É melhor do que ter uma religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com a graça que é Jesus. É um novo nascimento, é uma transformação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não adianta, como tem igreja aí, que manda usar roupa bem aqui, não pode cortar cabelo, não pode rapar sovaco. Misericórdia, o que é que essas mulheres fazem, irmão? Fazem trança, eu acho. As pernas parecem King Kong.
E às vezes vem de igrejas que ainda pregam a lei, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Cheio de rigidez, mas por dentro, a graça não leva você a pecar, ao contrário, por causa da mudança profunda que houve no interior. Aquele que foi alcançado por Cristo pela graça, não tem mais prazer no pecado. E mesmo quando ele peca, quando ele erra, porque todos nós erramos, ele tem que crer e se firmar em Cristo, de que em Cristo ele já foi perdoado, porque é deslize. Tem que ser deslize, não prática. Quem está entendendo aqui? Essa é a diferença da graça. Mas aquele que vive pela lei, ele taca a pedra, ele não quer nem saber. Ele não quer saber se amanhã, hoje ele é pedra, amanhã ele pode ser vidraça. Ele não pensa nisso. Por quê? Porque não houve ainda uma transformação profunda. Quem está entendendo aqui? Nós não somos coniventes com o pecado. Mas nós cremos que todo pecador, se arrependido, recebe do pacto da graça e é perdoado. Seja ele o que ele for, tenha feito o que ele tenha feito. Eu quero dizer para você, seja lá o que você fez, a graça está estendida para você. Jesus continua de mãos estendidas para você. Ele quer que você venha para Ele do jeito que você está, para que você não continue desse jeito, para que com o encontro com Ele, você seja transformado profundamente. A igreja é cheio de ex alguma coisa. Se eu fosse perguntar aqui, falando pecados aqui, de vez em quando eu ia levantar a mão aqui. Por quê? Porque a igreja é feita de ex. Nós éramos, nós não somos mais. Amém, querido? Aleluia, fomos alcançados pela graça. Você foi alcançado pela graça. Você pode dar um glória. Você foi alcançado pela graça. Aleluia, perdoado em Cristo Jesus. Então preste atenção que eu vou dizer para você. Então Jesus fez questão que fosse levado ao mestre-sala. Leva para ele, leva para o encarregado. O mundo precisa reconhecer que o pacto com Cristo, que Cristo oferece no seu sangue é melhor. Diga assim, bem alto, diga comigo. O vinho de Jesus é melhor que qualquer outro. O versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então ele fez o quê? Chamou o noivo. Porque é isso que vai acontecer nas bodas. Nós vamos nos encontrar com o noivo, vamos chamar e vamos dizer: oh, meu noivo, o céu é o melhor. Que festa maravilhosa. É tão bom trabalhar para você sabendo que o melhor, que eu tenho o melhor. Então a água foi transformada em vinho. Como eu disse, não era água com suco de uva ou com vinho, nem vinho com água, era vinho transformado, molécula transformada, transformação total. Agora deixa eu falar algo para você. O que foi transformado em vinho? Você sabe que a água é o símbolo do Espírito Santo? Diga revelação. A água é símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Então a água foi a base para a transformação para o vinho. Então, a transformação aconteceu a partir da água. Aleluia! O Espírito Santo na aliança da graça é a base para a transformação. É o Espírito Santo que transforma o homem pelo seu poder. Uma transformação profunda.
A lei não tem poder para transformar. A lei só informa, mas não transforma. O novo pacto é fruto do Espírito. Diga comigo, o novo pacto é fruto do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, meu irmão, quem gerou Cristo no útero de Maria. A graça é geração do Espírito. Você pode dar um glória? Então preste atenção, versículo 10, querido. E disse, o encarregado disse: todos servem primeiro o melhor vinho. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já estão tudo mamados, estão tudo bacana, não sente mais diferença de nada. Está todo mundo bacana. Já, aí dá o pior vinho. Já estão bebendo mesmo? Amém? Então é isso que o serviçal está dizendo. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E o Espírito está me revelando algo aqui agora. Lá na classe onde Jesus estava, o vinho ainda não tinha chegado. A primeira classe tomou vinho de homem. Diga, tomou vinho de homem. Mas a segunda classe, que nos representa, que somos nós, temos o melhor vinho. Aleluia, nós temos o melhor vinho. Nós temos o melhor vinho. Mas o que Jesus estava dizendo? Qual era o ensinamento ali? O que estava velado ali, que está sendo revelado? É que a antiga aliança foi inferior à nova. O vinho da velha aliança era inferior à da nova. Por isso que Jesus usa tanto vinho. Lembra do vinho novo? No odre. Tem que ter odre novo para o vinho novo. Porque se colocar vinho novo no odre velho, rebenta, que era a lei. Que era a religião judaica. O que Jesus estava dizendo era: eu estou chegando com vinho novo. Eu estou chegando com a graça. Não cabe dentro das estruturas judaicas. Porque senão vai arrebentar. Vai arrebentar e não vai sobrar nada. Nem sobra o vinho e nem a estrutura. Então vamos buscar de fora. Vamos trazer gente de fora. Eu não quero religioso. Jesus não foi buscar a elite religiosa de Israel, não. Porque aquilo era odre velho. Era velha estrutura. Quem está entendendo aqui? O vinho novo tinha que vir para as odres novos. Para dentro de saco de couro novo. Aleluia. Por isso que nós fomos alcançados. A velha estrutura religiosa não cabe no cristianismo, quem está entendendo aqui? O cristianismo não cabe dentro de velhas estruturas. Mas deixa eu falar algo para você. O mundo, que ali é simbolizado pelo encarregado, precisa conhecer esse vinho novo que Jesus tem. E esse vinho novo que tem que levar somos nós, eu e você. Através das novas estruturas que são as células. Nós não brincamos de reunir. Eu estou começando a ficar preocupado porque está havendo muito evento. Célula não é para fazer evento. Nós não somos uma igreja de eventos. Mas eu entendo. Célula é para ganhar gente para Jesus. É para levar novos para dentro da célula, para eles sentirem o gosto do vinho novo que Jesus tem para eles. Então preste atenção. A antiga aliança foi inferior à nova. A lei é inferior à graça. Agora o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Aleluia.
Atos 2,17. Atos 2,17. Quando o Espírito Santo, sim, pela primeira vez veio em forma de línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas, eles foram cheios do Espírito, e a partir dali, o Espírito começou a habitar, foi derramado sobre toda a carne. Aqueles que estavam lá disseram: o que está acontecendo com esse povo? Eles estão embriagados? Veja que tudo tem a ver. Eles estão embriagados? Ele disse: não. Pedro se levanta e faz a pregação que ganha 3.000 pessoas para Jesus de uma vez. E ele disse o seguinte: não, o que está acontecendo é a promessa de Joel, do profeta Joel, que diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. O Espírito está derramado sobre toda a carne. O novo pacto, a nova aliança, pelo Espírito agora. Sabe por quê? Porque quem experimenta do novo pacto tem direito ao Espírito do pacto. Então, se você já experimentou, já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer para você: você tem direito ao Espírito deste pacto. O Espírito Santo tem que habitar em você, tem que dar vazão. Você tem que orar em línguas, você tem que ser apaixonado por Ele, você tem que amar a obra de Deus, você tem que se envolver nessa obra, você tem que profetizar, você tem que sonhar. Os nossos jovens, a gente tem que dar sonhos para os nossos jovens. Está sendo preparado algo muito poderoso para os nossos jovens. Está se levantando aí uma liderança de jovem poderosa, irmãos. Vai começar a acontecer um trabalho para jovem mesmo, de 18 anos para cima, e também para adolescente. Está se levantando, porque nós vamos fazer os nossos jovens sonharem, ensinar a palavra. E os nossos velhos, eles vão ter descanso, eles vão poder sonhar. Nós estamos vivendo a graça. Não é lei, é graça. Diga a pessoa que está do seu lado: não é lei, é graça. E diga: a graça tem nome. A graça é Jesus. Olhe bem para mim. No reino dos homens só tem vinho inferior. No reino dos homens, o vinho inferior é servido. Mas no reino de Deus, só o melhor vinho é servido. O primeiro pacto foi substituído pelo segundo. Esse é o superior. É a água transformada em vinho. É uma transformação profunda, minha irmã. É com você mesmo de branco. É uma transformação profunda. Calma, porque está acontecendo. E o versículo 11 para a gente finalizar. Este sinal milagroso. Esse sinal, o que foi? Diga: um sinal. Diga: foi um sinal. Repita de novo, diga: um sinal. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Foi a introdução da graça. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos. Então a água transformada em vinho determinou o que Jesus veio fazer. Estabeleceu o pacto da graça. Este foi o primeiro sinal. Mas um outro sinal está para acontecer. Diga comigo: que sinal, apóstolo? Pergunte para mim. Pergunte de novo. Mateus 24:30. Isso foi um sinal, o primeiro sinal. Mateus 24:30.
Então, aparecerá no céu, leia, o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Um novo sinal está para surgir, só para aqueles que entenderam o primeiro sinal, só para aqueles que foram cheios do Espírito, só para aqueles que entraram no pacto. Esse sinal está para acontecer. Jesus está voltando, Jesus está voltando, a sua igreja vai ser arrebatada, nós vamos para o céu com o nosso Rei, aleluia. Mas para você ir e entrar nesse segundo sinal, ou no próximo sinal que está por vir, você tem que entrar no pacto. Quem está entendendo aqui? Diga comigo: a graça é superior à lei.